família! Bom dia, crianças! Bom dia, família! Tudo bom? Hoje é terça-feira, estamos aqui iniciando um novo dia, iniciando a nossa aula de hoje, que será a aula de História, ok? Com exercícios de fixação na plataforma em folhinhas de PDF. Os alunos que estão em sala estarão com as folhinhas em mãos. E os alunos que estão em casa deverão imprimi-las, ok? Ou pegá-las no colégio, bom? Bom, como são exercícios de fixação, que é para você fixar os conteúdos, memorizar, nós vamos iniciar no livro, lá no primeiro capítulo, logo no início. Vamos conversar um pouquinho sobre os assuntos dados e depois, posteriormente, nós iremos fazer as correções das folhinhas, ok? Então tá bom. Aqui no primeiro tema, em História, nós temos o título com As cidades e a sua organização. Logo no primeiro parágrafo fala assim pra gente. As cidades funcionam por causa das pessoas que vivem e trabalham nesses espaços. Por exemplo, algumas pessoas produzem alimentos, há aquelas que fabricam objetos, outras cuidam da segurança ou da limpeza. Também há pessoas que constroem moradias ou são responsáveis pelo comércio, cuidam da saúde, da educação, entre muitos outros tipos de trabalho. E existem ainda pessoas que são responsáveis pela administração de todas essas atividades e por manter a cidade em funcionamento. Ou seja, para que uma cidade seja uma cidade, ela tem que ter uma organização. E essa organização, ela tem que ter ao seu redor tudo aquilo que nós precisamos em nossas vidas, não é isso? Precisa ter escolas, precisa ter hospitais, precisa ter área de lazer, precisa ter segurança, precisa ter saneamento básico, itens importantes para que uma cidade venha a funcionar e para que as pessoas tenham uma vida digna, ok? Sendo que, para que todos esses indivíduos compartilhem o mesmo espaço e convivam bem entre si, há regras, normas e leis que devem ser obedecidas. Não é isso? Regras, leis e normas que nós, como cidadãos, precisamos obedecer. E para que uma cidade tenha iluminação nas ruas, segurança, água encanada, tratamento de esgoto, posto de saúde, escolas e outros mais, a população paga impostos aos órgãos públicos como para as prefeituras. Esses impostos são pagos por nós. É a contribuição que nós fazemos através das contas que nós pagamos no dia a dia. Ou seja, mensalmente, que nós usamos no dia a dia, que nós pagamos mensalmente, como a conta da água, que tem um imposto, a conta de luz, que tem um imposto, a conta de telefone, que tem um imposto, os alimentos, que tem imposto, ou seja, tudo aquilo que nós pagamos tem um imposto ali embutido. E esse imposto embutido é o valor que o governo arrecada para que esses serviços essenciais à nossa volta venham a funcionar. Ok? Entenderam na primeira parte, então? Muito bem. Uma cidade é formada por pessoas e pelos serviços essenciais que nós precisamos para o nosso dia a dia, para termos uma vida digna. E todos esses serviços essenciais são pagos também por nós, pelos impostos que nós pagamos por aquilo que nós obtemos, pela luz, pela água, pelos alimentos, pela roupa que nós usamos. Tudo isso tem um imposto embutidinho ali, quietinho lá, bem escondidinho, em que o governo arrecada e utiliza nesses serviços. Ok? Muito bem. Agora vamos ver o ponto 2. Aqui no ponto 2, o tema é surgimento das primeiras cidades. Nós sabemos que as primeiras cidades surgiram há milhares e milhares de anos, não é isso? Sendo que algumas das principais mudanças que resultaram na formação das primeiras cidades foram as pessoas ou o grupo de pessoas que foram chegando nas cidades e ali formando, que são os nômades,
os sedentários e as primeiras aldeias. Vamos ver os nômades. Os nômades. Os nômades, há milhares de anos antes de as primeiras cidades surgirem, as pessoas eram nômades. Viviam da caça e também da coleta de alimentos e se abrigavam em acampamentos provisórios feitos de materiais como folhas e madeiras ou em cavernas. Sedentários. Há cerca de 10.000 anos, alguns grupos humanos aprenderam a cultivar alimentos e, posteriormente, a domesticar animais, tornando-se agricultores e pastores. Geralmente, esses agrupamentos se fixavam à beira dos rios para ter acesso à água, que era fundamental. Primeiras aldeias. Nas primeiras aldeias, as pessoas moravam em cabanas e se organizavam para dividir as tarefas necessárias para a sobrevivência do grupo. Plantavam, colhiam e criavam animais. Agora, vamos às primeiras sociedades humanas. Aqui no livro nos informa que as primeiras cidades surgiram há mais de 5.000 anos no continente asiático, na Ásia, na região onde atualmente hoje se localiza o Iraque. Essas cidades se desenvolveram entre dois rios importantíssimos, o rio Tigre e o Eufrates. Vamos ver. Agora, vamos às primeiras sociedades humanas. Aqui no livro nos informa que as primeiras cidades surgiram há mais de 5.000 anos no continente asiático, na Ásia, na região onde atualmente hoje se localiza o Iraque. Essas cidades se desenvolveram entre dois rios importantíssimos, o rio Tigre e o Eufrates. Vamos ver. Por isso, os gregos antigos, quando mais tarde conheceram essas cidades, chamaram a região de Mesopotâmia. Mesopotâmia. Palavra em grego significa terra entre dois rios. Quais são os dois rios? Tigre e Eufrates. Tempos depois, surgiram as cidades no continente africano, às margens do rio Nilo, na atual região do Egito, que hoje é a atual região do Egito. Vamos ver. Nas primeiras aldeias da história, os maiores guerreiros eram os chefes. E como é que eles se tornavam chefes? Os chefes da época das primeiras organizações, dos primeiros povos, as pessoas se tornavam chefes, elas se tornavam através das terras férteis que ela conseguia. Quanto maior terra, quanto maior a fertilidade, maior o chefe se tornava, maior poder ele tinha. Conforme as aldeias cresciam e se transformavam em cidades, esses líderes, que são os chefes, começavam a acumular, entre outras funções, a de chefiar o exército, como a função de criar leis e julgar crimes. Olha o poder que eles tinham. E muitos desses indivíduos eram considerados representantes dos deuses da terra. E as pessoas que moravam nas terras conquistadas se tornavam súditos. O que são súditos? Aqueles que devem obediência ao soberano ou ao governante. E dos chefes e pagavam tributos. Se tornavam súditos e tinham que pagar tributos. Que tributos são esses? São os impostos. Os impostos, que nesse caso eram as contribuições que os súditos, pessoas, pagavam aos reis, o que podia ser em forma de produtos ou em moedas. Vamos ver. Como as cidades foram crescendo,
Surgiram, então, funcionários que recolhiam os tributos, que são os impostos, cuidavam dos palácios e garantiam o cumprimento das leis. Depois, as pessoas responsáveis pelo governo podiam receber diferentes nomes. No Egito eram chamados de faraós. E na Mesopotâmia recebiam o nome de patese. Todas essas palavras podem ser traduzidas como governantes, ou seja, faraós e patese são governantes, pessoas que governavam na época na organização dos primeiros povos, onde aqueles que lideravam eram aqueles que tinham as terras mais férteis, pois elas iriam dar alimentos, além de produção e dinheiro. Agora, vamos seguir para os povos da Mesopotâmia. Vamos relembrar? Vamos conhecer? Ou melhor, você já conhece, né? Vamos relembrar. Vamos lá, então. Nós sabemos que os primeiros povos da Mesopotâmia foram os sumérios, os amoritas, os assírios e os caldeus, não é isso? Vamos relembrar cada um deles? Vamos relembrar? Então vamos. Sumérios. Os sumérios, há mais de 5.000 anos, construíram as primeiras cidades do mundo, Eridu e Uruk. Desenvolveram intenso comércio e criaram um dos primeiros sistemas de escrita. Amoritas. Os amoritas, um de seus líderes, era Hammurabi, que ficou conhecido por criar e registrar o Código de Hammurabi, há quase 4.000 anos na cidade de Babilônia. Esse código de leis foi escrito em uma estela posicionada no centro da cidade para que todos os habitantes tivessem acesso às leis. Assírios. Os assírios habitaram a região há 3.000 anos. Tinham um exército forte e por isso conquistaram vários povos. Caldeus. Os caldeus derrotaram os assírios e se instalaram na Babilônia. Acredita-se que esse povo criou o Jardim Suspenso da Babilônia. As primeiras cidades egípcias surgiram às margens do rio Nilo e formaram as cidades de Tebas e Mênfis. Tebas e Mênfis. Vamos vê-las. Agora, seguindo para o capítulo 2, nós temos o tema Cultura e Religião dos Primeiros Povos. Quais são os primeiros povos? Quais foram? Os egípcios. Muito bem. E o que tem a ver os egípcios com o tema religião? Tudo a ver. Por quê? Porque tudo aquilo que os egípcios gostariam de fazer ou que eles faziam, eles consultavam a religião, ou seja, a sua crença, a sua fé. As artes, as construções e até as ciências como a medicina eram influenciadas pela religião. Exatamente. Os egípcios antigos consideravam o faraó como um descendente dos deuses. Por isso, além de comandar a política, as leis e o exército, o faraó também era um chefe religioso. Ele morava em palácios luxuosos, onde haviam refeições muito fartas e muito grandes, números de escravos e servos, e geralmente, após a morte do faraó, seus descendentes mais velhos ocupavam o lugar de governante. Ou seja, após a morte daquele faraó que estava ali liderando, o seu descendente mais velho ocupava o lugar de governante. Passava, então, de pai para filho, de acordo com o quê? Com a idade. Quanto mais velho, os mais velhos que ocupavam o lugar de governante, no lugar daquele faraó que havia falecido. E qual era a importância das pirâmides egípcias? Lembra que eu falei nas primeiras aulas? Qual era a importância das pirâmides antigas? As pirâmides foram construídas para servir como
sepultura dos faraós egípcios. Vamos relembrar? Vamos! No interior dessas construções havia uma sala específica onde o corpo do faraó, já mumificado, era colocado em um sarcófago. Nesse local, objetos importantes e valiosos também eram guardados, pois os egípcios acreditavam que esses itens poderiam ser levados para o paraíso, na vida que teriam após a morte. Os egípcios antigos, eles eram politeístas. Lembram? Politeístas. Por que eles eram politeístas? Porque eles adoravam diversas divindades. Isso. E essas divindades, né, que são esses deuses, as deusas, eles eram relacionados às forças e elementos da natureza. Quais são os elementos? O ar, a água, o sol, a lua. Não é isso? E esses principais deuses, né, do Egito Antigo têm histórias contadas. Vamos ver quais são? Vamos relembrar, na realidade, né? Vamos relembrar? Então vamos. Shu, deus do ar. Nut, deusa do céu e das estrelas. Ra, o deus do sol. Ged, deus da terra. Tefnut, deusa da chuva. Sete, deus da violência, da destruição e do deserto. Ísis, deusa da magia e da vida. Horus, deus do céu, da guerra e da proteção. Osíris, deus dos mortos. Néfites, deusa da proteção divina. Nós vimos agora os deuses do Egito Antigo, não é isso? Os principais deuses. Agora, olha que fato interessante que foi dito aqui na história. Para homenagear os deuses mais adorados, os egípcios antigos construíam templos. Eles acreditavam que os templos serviam como morada dos deuses. O sacerdote era a pessoa que cuidava do templo e recebia as oferendas, que as pessoas levavam como forma de agradecer e agradar às divindades. Exatamente. Assim era o modo de vida dos egípcios, ok? Agora, nós vamos às correções da folhinha, uma única folhinha de história que já se encontra aí com você, não é mesmo? Então, vamos pegar a folhinha e vamos ter atenção aqui na correção, ok? Vamos começar então? Então vamos, vou pegar minha folhinha, vocês acompanhem comigo, ok? Vou fazer aqui a correção oralmente, tá bom? Então vamos lá. Posso começar? Já estão aí com as folhinhas em mãos? As folhinhas não, a folhinha, né? Uma folhinha só, de 1 a 10. Bom, o que é preciso para uma cidade funcionar? Aqui na página 4 do livro de vocês, tem a resposta no qual você consultou e colocou, não é isso? Aqui diz, as cidades funcionam por causa das pessoas que vivem e trabalham nesses espaços. Ok? Número 2. O que são impostos e qual a sua finalidade? O que são impostos e qual a sua finalidade? Vamos lá. Aqui na página 4 também tem a resposta da pergunta 2. Impostos, na atualidade, significa contribuição em dinheiro em que os moradores de uma cidade, estado ou país pagam ao governo para ele administrar e oferecer importantes serviços públicos à população. Ok? Número 3. Cite uma característica de cada grupo humano que resultaram na formação das primeiras aldeias. Então, vamos lá, nas primeiras aldeias. O número 3 se encontra na página 5 do livro de vocês.
Cite uma característica de cada grupo humano que resultaram na formação das primeiras cidades, os nômades. Então, você vai lá nos nômades e você vai ler e você vai colocar uma característica desse grupo. Entre as características que tem aqui, você pode pôr: viviam da caça e também da coleta de alimentos, se abrigavam em acampamentos provisórios, não é isso? E os sedentários? Os sedentários, entre o parágrafo que está aqui, você vai pegar aqui, no caso, vai escrever uma característica desse grupo. Os sedentários se agrupavam e se fixavam à beira dos rios para ter acesso à água, que era fundamentalmente para a sua sobrevivência. E as primeiras aldeias? Entre o parágrafo que está aqui, você vai escolher uma característica. Pode ser: as pessoas moravam em cabanas, se organizavam para dividir as tarefas necessárias à sobrevivência do grupo. Ou seja, você vai ler aqui na página 5 e você vai escrever uma característica de cada grupo, ok? Continuando. Número 4. As primeiras cidades da história surgiram em regiões... Vamos ver então. Se encontra na página 6. Muito bem, na página 6. E a resposta é: região onde atualmente se localiza Iraque, né? O Iraque, entre dois rios, que está entre dois rios importantes, que quais são os rios? Tigre e Eufrates. Então, você vai na página 6 e você vai encontrar a resposta completa do número 4. Número 5. Quais os povos que habitaram a região da Mesopotâmia e disputaram o território entre si? Quais são esses povos? Quais são esses povos? Onde é que você vai encontrar? Qual é a página? Vamos ver? Agora, número 5. Quais os povos que habitaram a região da Mesopotâmia e disputavam o território entre si? Você achou onde? Qual foi a página que você achou? Fala aí. Muito bem. Página 10. Página 10. São eles Sumérios, Amoritas, Assírios e Caldeus. Sumérios, Amoritas, Assírios e Caldeus. Ok. Número 6. Número 6. Onde surgiram as primeiras cidades egípcias? Onde surgiram? Fala aí. Muito bem. Às margens do rio Nilo. Número 7. A religião era um elemento muito importante para o Egito Antigo? Sim. Como expressava essa importância? Como? Através das artes, das construções, a ciência como medicina. Não é isso? Nós vimos agora há pouco? Isso. Através das artes, das suas pinturas, das construções e até da ciência na medicina. Importantíssimo. Número 8. Qual a importância das pirâmides egípcias para os faraós egípcios? Qual a importância das pirâmides egípcias para os faraós egípcios? Foram construídas para servir como sepultura dos faraós egípcios. Aquelas pirâmides, na realidade, dentro dela, elas tinham sepulturas, não é isso? Nós vimos agora há pouco? Isso, as sepulturas ali. Porque eles acreditavam na vida após a morte, não é isso? Número 9. Os egípcios antigos acreditavam que, para alcançar a vida eterna, seus corpos precisavam ser preservados mesmo depois da morte, não é isso? Como acontecia essa preservação? Através da mumificação, daquele processo todo da mumificação. E número 10. Assim como os egípcios, os povos mesopotâmicos eram politeístas. Muito bem. Politeístas porque eles acreditavam em diversas divindades, não é isso? Vários deuses. Ok. Crianças, terminamos aqui então as nossas correções, ok? Fizemos aqui uma recapitulação de tudo que nós estudamos. Escrevam direitinho as respostas, consultem o livro. Em caso de dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp. Mas é para chamar mesmo, tá bom? É só você entrar lá e falar: professora, não compreendi essa questão. Aí eu vou lá e vou te ajudar. Combinado? Tá bom? Beijos, crianças. Fiquem com Deus. Continue se cuidando, tá bom? Até o próximo vídeo.